A paz do Senhor Jesus, pastor Edivaldo falando aqui. Que bom estar com você, mais uma vez, podendo compartilhar da palavra do Senhor, podendo orar junto com você, orar por você. E desde já eu peço a você que não deixe de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas, né, pela palavra do Senhor. Você que está acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, coloque o seu nome aí nos comentários, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. Amém? Se você está acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos, para a glória de Deus, alcançando no YouTube a marca de 2 milhões de inscritos. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu comecei a fazer Minuto com Deus no final de 2014. Então, menos de 7 anos depois, estamos alcançando a marca de 2 milhões em uma rede social. Se você ainda não se inscreveu lá no Instagram ou no Facebook, você pode se inscrever também. Amém? Caso você queira ajudar esse projeto, abençoar esse projeto, expressar a sua gratidão por causa do nosso ministério, né? Expressar a gratidão a Deus pelo nosso ministério, existem várias formas aí na descrição desse vídeo. Nós temos uma conta jurídica, temos Pix, temos Apoia-se, e você pode nos ajudar com qualquer quantia. Você pode nos apoiar também se tornando membro do canal. Com uma contribuição bem pequenininha, você apoia esse projeto. Amém? Então, não deixe de colocar o seu nome aí, de compartilhar, de dar o seu like. Todas essas coisas ajudam para que essa mensagem seja impulsionada e alcance mais vidas. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus, irmãos, nós precisamos entender que ela é viva. Ela é viva e eficaz. Então, a cada vez que nós lermos a palavra de Deus, ela vai falar ao nosso coração de uma maneira. Cada vez que você para refletir na palavra, para estudar a palavra, Deus, através do Espírito Santo, fala com você de uma maneira diferente. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua história. Portanto, o Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração de uma maneira diferente. E ele fala individualmente. Para uma pessoa ele fala de uma forma, para outra pessoa ele fala de outra forma. E eu estava lendo uma passagem do Evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 7, e Deus foi ministrando ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas aqui com você, não é? Não quer dizer necessariamente que aquilo que Deus falou comigo, ele vai falar com você. Mas o Espírito Santo vai ministrar certamente ao seu coração, porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela tem o poder de transformar o seu coração, a sua mente, e de trazer conforto para aqueles que estejam passando por dificuldades e confronto para aqueles que precisam de uma sacudida aí de Deus, aqueles que, de alguma forma, se afastaram um pouquinho dos propósitos do Senhor. A palavra pode trazer esse confronto. Então, se prepare aí, porque Deus vai falar algo ao seu coração. Amém? Pode colocar o seu pedido de oração. No final eu vou orar. Por isso eu peço que você acompanhe. Eu sempre peço isso, né? Que você acompanhe até o final essa mensagem, porque no final eu faço uma oração pela sua vida, pelas suas causas, pela sua família, por tudo aquilo que tem te afligido.
Então, permaneça aqui até o final. As minhas transmissões não são longas, são bem objetivas, e no final eu quero orar por você. Amém? Mateus capítulo 7. Eu vou ler do verso 1 ao verso 13. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Esse é o Sermão do Monte. Jesus pregando para as pessoas, Jesus pregando o evangelho às pessoas, relembrando algumas coisas importantes que já estavam contidas nas Escrituras. No Antigo Testamento, a maioria das coisas que Jesus falou, que Paulo escreveu, que os apóstolos ratificaram, já estava escrita lá no Velho Testamento. Só que Jesus, ele trouxe um entendimento. Jesus, eu posso arriscar dizer aqui, que Jesus, ele simplificou a linguagem da Bíblia para que todos nós entendêssemos e ela se tornasse aplicável à nossa vida. Então, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim, olha: não julguem para que vocês não sejam julgados. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga, uma trave no seu próprio olho? E o verso 5 diz assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, algumas passagens até dispensam explicações, né? Mas eu vou explanar um pouquinho aqui para a gente poder entender melhor, né? E eu vou dizer aquilo que Deus falou comigo. Olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Nós temos visto nesse tempo em que a internet se tornou tão popular quanto a televisão. Antigamente era comum que toda casa tivesse uma televisão. Hoje é natural que todas as casas tenham internet. E a internet, ela tem um poder que não se resume a uma residência. Você está na rua, você está na internet. Você está dentro do ônibus, você está na internet. Você está no metrô, você está na internet. Você está numa viagem, aí dá uma parada, o que você procura é um sinal de internet. Então, com essa popularização da web, da internet, das redes sociais, para ser mais específico, criou-se um termo novo, uma expressão nova, que é o cancelamento. Se a pessoa fala alguma coisa indevida, ou se a pessoa fala alguma coisa que as pessoas não concordam, ela corre o risco de ser cancelada. Irmãos, isso é muito sério. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, por que o senhor não fala de determinados assuntos? É porque eu tenho, se eu for somar todas as redes, eu tenho mais de 2,5 milhões de seguidores. E eu sei que algumas coisas que eu disser aqui vão ferir ou vão provocar um sentimento de revolta, de ódio, de raiva. Primeiro, que eu não quero ser cancelado. Segundo, que eu não estou preparado para ser julgado por 2,5 milhões de pessoas. Uma coisa é você ter uma rede de amigos aí, de 500, 1.000, de 500 pessoas, 1.000 pessoas, e você receber críticas, sugestões dessas pessoas. Outra coisa é você ter 2 milhões de pessoas. Mente humana alguma está preparada para isso.
Entendeu? Então, por isso eu evito alguns posicionamentos. Não que eu não tenha. Quem anda comigo, quem está próximo a mim, conhece os meus posicionamentos, as minhas opiniões a respeito de algumas coisas. Só que isso aqui é muito sério. Nós não devemos julgar as pessoas. Nós não devemos condenar as pessoas. Nós precisamos ter empatia e nos colocarmos antes de julgar, antes de condenar as pessoas, antes de cancelar as pessoas, precisamos nos colocar no lugar delas. Cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós tem uma bagagem, tem uma experiência, e a maneira como nós agimos, ela está relacionada àquilo que nós recebemos na nossa mente, desde a nossa infância, desde o momento em que estávamos no ventre da nossa mãe, nós já recebíamos informações. Então não julgue as pessoas. A igreja, nesse tempo, se tornou juiz de muitas coisas, se achou no direito de julgar a atitude de muitas pessoas, mas não é isso que Jesus está nos mandando fazer. Sabe qual que é o papel da igreja? Pregar o evangelho e cuidar dos necessitados. Esse é o papel da igreja. Em resumo, pregue o evangelho e cuide daqueles que estão precisando, daqueles que estão em dificuldades. Cuide da viúva, cuide do órfão, cuide do necessitado. Essa é a verdadeira religião. Não nos enchermos de pedras para atirar naqueles que estão, vivendo algum tipo de pecado. Da mesma forma que você julgar, você será julgado. A medida que você usar para julgar as pessoas será a medida usada para julgar você também. Nós temos uma facilidade, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Nós temos a facilidade de enxergar pequenos defeitos das pessoas, mas não conseguimos enxergar os grandes defeitos que estão na nossa própria vida. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão. Você consegue enxergar as coisas pequenas na vida das pessoas, mas você não se dá conta da trave, da viga que está no seu próprio olho. Como é que você pode dizer, deixa eu tirar o cisco que está no seu olho? Como é que você pode apontar pequenos defeitos na vida de outras pessoas, pequenos comportamentos que às vezes estão afetando somente a ele mesmo e mais ninguém? Se você não consegue enxergar os seus próprios defeitos, reconhecer os seus próprios pecados. E aí o verso 5, Jesus diz assim, hipócrita. Hipócrita. Aquele que julga as pessoas, que condena as pessoas, é hipócrita. Significado de hipócrita, cínico, falso, fingido. Tire primeiro a viga do seu olho. Conserte primeiro a sua vida. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Antes de condenar, antes de criticar, antes de julgar, olhe para si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo. E entenda e compreenda e receba aquilo que Deus confrontar no seu próprio caráter. Somos muito rápidos, somos ligeiros para julgar a atitude das pessoas, mas não olhamos para dentro de nós mesmos. É o que eu aprendo aqui ao ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. Não julgue para que você não seja julgado. Amém? Vamos examinar o nosso coração e vamos pedir ao Espírito Santo que tire de nós essa atitude arrogante, essa atitude
de julgamento. Vamos olhar para as pessoas com amor, com compaixão, com misericórdia, porque um dia nós recebemos de Deus esse amor, essa compaixão, essa misericórdia. Continuando aqui a leitura, eu vou ler até o verso 13. Amém? Vai ser bem breve. Mas pode continuar aí colocando o seu pedido de oração, coloque o seu nome, de onde você está falando. Ao final dessa transmissão, eu vou orar pela sua vida. Eu vou colocar diante do Senhor as suas causas, tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Eu quero colocar aqui diante de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 6. Está escrito assim. Jesus continua falando. Não deem o que é sagrado aos cães. Nem atirem pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Não deem coisas sagradas aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Essa expressão, dar pérolas aos porcos, significa entregar ou dar algo de extremo valor a quem não tem condições de apreciar. É gastar a sua sabedoria com pessoas ignorantes, com pessoas que não têm nenhum desejo de mudança, pessoas que já fecharam o seu coração para Deus e que não são ensináveis. Irmãos, eu sei que nós não devemos desistir das pessoas, principalmente daquelas pessoas que nós amamos, mas nós temos que buscar de Deus até que ponto nós devemos insistir com uma pessoa pode se tornar algo que vai nos prejudicar. Até que momento eu devo insistir com alguém, orar por alguém, pedir a Deus em favor de alguém? Até o momento em que isso não comprometa a sua própria saúde mental. Até o momento em que isso não comprometa a sua vida espiritual, a sua própria vida espiritual. Amém, meus irmãos? Então, o final do versículo 6 diz que os cães vão pisar, ou seja, desprezar todo o ensinamento que tentarmos ministrar a eles. E os porcos vão se voltar contra nós e poderão nos despedaçar. Seria um trabalho inútil. É isso que a palavra está dizendo aqui. E poderá causar ainda mais ódio naqueles que ouvem a palavra, né, a exortação, e uma perseguição inconsequente naquele que está evangelizando. Mas eu volto a repetir, nós temos que buscar de Deus essa compreensão desse momento, né? Não desista de uma pessoa só porque ela não demonstrou interesse no evangelho num primeiro momento. Para quem está contaminado com as coisas do mundo, como nós temos visto essa geração, as coisas de Deus não vão parecer atraentes. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Lembre-se de que Deus não desistiu de você. Talvez quando você foi evangelizado, quando você recebeu a palavra, alguém possa ter olhado aquilo e dito assim: você está dando pérola para um porco. Por isso que eu vou ressaltar aqui, busque de Deus essa compreensão. Senhor, será que eu estou dando algo sagrado, algo precioso para quem não merece? Para quem não está dando a mínima? Me mostra isso, me revela isso. Porque se isso estiver atrapalhando a sua própria vida espiritual, a sua vida familiar, é o momento de você refletir. Então é isso que Deus me fala aqui nesse texto de Mateus,
capítulo 7, versículo 6. Continuando aqui a nossa reflexão, a bateria de um celular aqui está acabando, então se a transmissão do Instagram, porventura, cair aí, é porque acabou a bateria de um celular. Eu esqueci de verificar aqui o nível da bateria. Amém? Mas a transmissão segue firme aí no YouTube e no Facebook. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 11, está escrito assim: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus fala aqui sobre a importância de nós perseverarmos na oração, de nós persistirmos na oração. A palavra do Senhor diz assim: orai sem cessar. Irmãos, Deus conhece as nossas necessidades, Deus sabe de tudo o que nós precisamos, Ele apenas quer que nós peçamos, que nós expressemos com os nossos lábios, que nós nos voltemos para Ele em oração. Porque quando nós oramos, nós estamos declarando a nossa própria dependência no Senhor. E não pense que é um sinal de ingratidão quando você pede as coisas para Deus. Tem gente que quando vai orar, ele fala assim: não, eu não quero pedir nada, eu só quero agradecer. Amém, glória a Deus. Se você tem um coração grato, que bom. Mas você não peca se pedir as coisas para Deus também não. Você deve ter sim um coração grato, mas por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso estado de espírito, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós devemos apresentar as nossas petições a Deus. Porque somente dessa forma nós vamos receber o alívio no nosso coração. É como se nós estivéssemos entregando os nossos problemas, os nossos grandes problemas, nas mãos de alguém que pode nos abençoar, que pode nos ajudar. Entendeu? Então, esse é o sentido da oração. Nós temos que ter, sim, um coração grato, mas não pecamos se pedirmos as coisas para Deus. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a maioria das expressões que Jesus usou estão relacionadas a pedidos que nós devemos fazer a Deus. Então, o próprio Jesus nos ensinou a pedir. Não é errado, então, você pedir. E nessa passagem de Mateus 7, o que Jesus está nos ensinando aqui é que nós não devemos desistir. Se já estivermos orado em relação a algumas coisas e ainda não fomos atendidos por Deus, não devemos desistir. Não desista. Amém? Em nome de Jesus, eu vou salvar essa mensagem aqui no Instagram, tá? Eu peço que você que está no Instagram, corra lá no Facebook, porque está sendo transmitido também, ou então vá lá no YouTube, que essa mensagem continua. Mas eu vou encerrar aqui e vou salvar para que eu não perca a oportunidade de salvar essa mensagem. Amém? Porque a bateria está acabando aqui. Então, desculpa se você que está no Instagram aí tem 126 pessoas, nós vamos encerrar aqui, mas o seu pedido de oração foi considerado e eu vou orar por você no nome de Jesus.
Só salvando aqui. Pronto. Então, irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus, que tem um amor infinito por nós. Você está orando por alguém? Você está orando por uma causa? Você está orando por uma situação que ainda não se resolveu? Continue clamando. Continue buscando do Senhor. Ainda que você não tenha ouvido de forma clara a resposta de Deus, mas Deus responde às nossas orações. Ele pode ter dado a você um sim, eu vou fazer isso no tempo certo. Ele pode ter dito não, mas ele pode ter dito, espere, aguarde. Mas continue clamando ao Senhor, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta é aberta para ele. Amém, meu irmão, minha irmã? Receba essa palavra no nome de Jesus. Não deixe de orar, porque quando nós oramos, nós estamos nos conectando com Deus, nós estamos falando com Deus, nós estamos declarando a nossa dependência nele, e o Senhor se agrada disso. Isso é relacionamento. Oração não é só conversar com Deus. Eu falo com ele. Não, eu falo com qualquer outra pessoa. Mas com Deus é mais do que uma conversa. É relacionamento. Eu vou buscar ao Senhor e vou o encontrar quando eu o buscá-lo de todo o coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Quando eu dedicar um tempo de qualidade a ele. Peça, busque, bata na porta, porque Deus é Pai. E Deus conhece as nossas aflições, Deus conhece as nossas necessidades, e no tempo certo Ele vai agir na nossa vida. Amém? No nome de Jesus, precisamos perseverar na oração. Mateus capítulo 7, versículo 12, está escrito assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, o ensinamento aqui, eu falei que Jesus ele simplifica, né, a palavra de Deus, e isso é maravilhoso. O ensinamento aqui também é simples. Trate as pessoas da mesma maneira como você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado, pois é isso que a Bíblia ensina. Esta é a lei e os profetas. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer ter o perdão e a misericórdia de Deus? Seja misericordioso e perdoe as pessoas. Tenha compaixão do seu irmão que está perto de você aí, do seu próximo. Existe uma lei espiritual, na verdade, um princípio contido na palavra, que é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente isso ele colherá. Isso está em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, aquilo que você der às pessoas é aquilo que você vai receber de volta. Tem pessoas que às vezes reclamam assim na igreja. Poxa, eu fiquei doente, ninguém me visitou. Você visita os doentes? Você tem esse costume? Você visita as pessoas quando elas estão doentes? Então, aquilo que você tem colhido é fruto das sementes que você plantou um dia. Ah, pastor, eu semeei muito e não colhi nada. Vai acontecer ainda a colheita. Talvez a colheita
ela demore mais do que o tempo que você tenha estimado aí. Quando um semeador lança uma semente, ele não vai lá todo dia e fica olhando se a semente brotou, não. Ele vai esperar um tempo para aquela semente brotar, para se tornar uma planta, para gerar galhos, para dar frutos, ou qualquer outra coisa que ele tenha plantado. Mas há um tempo entre a semeadura e a colheita. Talvez você esteja experimentando esse tempo. Ah, Senhor, é um tempo muito longo. É o tempo de Deus para a sua vida. Amém? Então, trate as pessoas, semeie na vida das pessoas, assim como você gostaria que semeassem na sua. Irmãos, eu colho até hoje coisas que eu semeei há muitos anos atrás. Às vezes eu encontro com pessoas que passaram pela minha vida e de alguma maneira fizeram parte da minha vida e que dizem assim: olha, eu sou grato porque um dia você semeou na minha vida. Então a vida é assim. Alguém um dia olhou para mim, semeou na minha vida, investiu na minha vida. E o meu dever é investir na vida de outras pessoas. Então não se desespere se a sua colheita ainda não chegou. Há um tempo estabelecido por Deus para que a semente caia no solo, para que a semente brote e frutifique. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus. Nós estamos lendo Mateus capítulo 7. E para encerrar, depois eu convido você a ler todo o capítulo 7 de Mateus. É muito rico, são muitos ensinamentos. Versículos 13 e 14 está escrito assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus continua falando aqui para a multidão que o ouvia, e aqui ele fala que existem duas portas, existem dois caminhos. A primeira porta é uma porta estreita. Essa porta estreita, quando fala estreita, significa que é difícil de passar por ela. Você já passou num lugar estreito? Num lugar que você pensa assim, nossa, eu vou precisar encolher minha barriga aqui, vou precisar me espremer todo para eu passar? É a porta estreita. Só que essa porta estreita, essa porta que você passa com dificuldade, e aqui a dificuldade está ligada à renúncia, a abrir mão do nosso próprio ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho, abandonar o pecado. Essa porta estreita, ela leva para um caminho que é o caminho da salvação. Olha que ensinamento simples e poderoso. A porta estreita, a porta onde nós passamos com dificuldade, a dificuldade em dizer não para nós mesmos, a dificuldade em aceitar a vontade de Deus, a dificuldade em perdoar as pessoas, em amar o nosso próximo. Essa porta, ela leva para o céu. Ela nos leva para Deus. Mas existe uma outra porta, que Jesus está dizendo aqui, que é uma porta larga. Essa porta é larga. Você passa nela em pé, deitado, sentado, rolando, de qualquer jeito você consegue passar por essa porta. Ela não exige nenhum esforço. Olha que interessante. Ela não exige de você nenhum esforço. É a porta onde tudo pode, tudo é normal. Ah, isso aí não tem nada a ver.
Deus fala a cada um de uma forma. Eu posso fazer qualquer coisa, posso levar a minha vida de qualquer jeito, eu não devo satisfação a ninguém, eu não presto contas a ninguém. Chama-se porta larga. Essa porta larga, por onde você passa sem nenhuma dificuldade, sem ter que abrir mão de nada. Cuidado. Essa porta leva para a perdição. Essa porta, esse caminho, sem nenhuma regra, ele leva para o inferno. É o que Jesus está falando aqui. A porta por onde você deve entrar é uma porta estreita. É um caminho apertado. É difícil. E é interessante que no verso 14, Jesus termina dizendo assim: são poucos os que a encontram. Ah, pastor, mas as igrejas estão tudo lotadas. Pois é, mas ali pode haver o joio e o trigo, tudo embolado ali, tudo misturado. Porque são poucos os que passam pela porta. Tem muita gente no meio cristão, fingindo ser cristão. Ele não entrou pela porta. Ele chegou e parou na porta. Ele entrou pela porta larga. Ele entrou pela porta mais fácil, pelo caminho mais fácil, que não exige nada. Irmãos, todas as pessoas que passaram por Jesus tiveram a sua vida transformada. E isso foi notório na vida delas. Quando nós lemos os milagres que Jesus fez, as curas que ele operou, as pessoas que ele ressuscitou, nós entendemos que todos que passam por Jesus vão trazer consigo uma marca de transformação, de restauração. Você entregou sua vida a Cristo? E o que mudou? O que você mudou? Ah, agora eu estou indo para a igreja. Só isso? Só isso? Examine o seu coração. Fale com o Espírito Santo. Fale com ele. Deus, existe alguma coisa na minha vida que precisa ser transformado? Existe algo no meu caráter que incomoda a presença do teu Espírito Santo? Se tiver, me mostra. Eu não quero andar enganado pela porta larga, porque eu sei que eu estaria indo para o inferno. Mas eu quero entrar pela porta estreita, o caminho difícil, o caminho árduo, porque ele conduz à vida eterna. Ele conduz à salvação. Amém, queridos? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero, nesse momento, orar por você. Eu quero colocar todos os pedidos que foram colocados aqui. Se você ainda não colocou o seu pedido de oração, ainda dá tempo. Escreva aqui. Escreva aquilo que tem afligido, que tem tirado a sua paz, o seu sono. Coloque aí, olha, é pela sua família. Nós vamos orar pela sua família. É o seu trabalho, é a sua saúde, é a sua vida financeira, o que for, nós vamos orar por você. Mas lembre-se dessa palavra de Mateus 7. Jesus não quer simplesmente que nós sejamos ouvintes, mas que nós sejamos praticantes do Evangelho. O Evangelho precisa trazer uma transformação em nós. Que nós não sejamos pessoas que julgam as outras, que nós não enxerguemos somente as falhas das pessoas, mas os nossos próprios pecados e erros, que não sejamos hipócritas e que possamos entrar pelo caminho da salvação. Que a oração faça parte da nossa vida, assim como o ar que nós respiramos, assim como a água que nós bebemos, que nós tenhamos esse desejo, essa disposição em orar e buscar a Deus todos os dias. Eu te agradeço por você ter acompanhado até aqui essa transmissão. Eu agradeço aquelas pessoas que se tornaram membros do canal, aqueles que contribuíram com o nosso ministério no Superchat ou através das outras formas de contribuição. Que
Que o Senhor multiplique na sua vida de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração e vamos orar a Deus. Vamos apresentar a Ele as nossas petições. Amém? No nome de Jesus. Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua santa e poderosa palavra, que faz com que nós sejamos renovados, faz com que a nossa fé seja alimentada. Eu quero colocar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que colocaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Senhor, eu te apresento cada família, Pai, representada aqui por essas pessoas. O Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas angústias, a nossa tristeza, aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem tirado o nosso sono todos os dias, as coisas que têm nos afligido. Creio que o Senhor é um Deus de amor, de perdão, de misericórdia e de justiça. Portanto, supra todas as nossas necessidades. Deus, abre as portas, Senhor, para aquele que está desempregado. Dê a ele o sustento. Traga a provisão a essa casa, a essa família, em nome de Jesus. O Senhor sabe tudo que está faltando aí. Senhor, assim como o Senhor operou tantos milagres ao longo das Escrituras, assim como o Senhor agiu de uma forma sobrenatural, onde não haviam recursos, que o Senhor também opere na vida desse irmão e dessa irmã, fazendo com que eles tenham as suas necessidades supridas. Não deixe que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada, que não falte o leite, o pão, o café, o açúcar, o sal, o macarrão, a verdura, a fruta, na casa dele, na casa dela. Em nome de Jesus. Nós precisamos dessas coisas, Senhor. Precisamos de tudo isso, o Senhor sabe, para viver nos dias de hoje. Que ele tenha onde dormir, que eles durmam bem. Tira toda a ansiedade do nosso coração, toda a tristeza, toda a agonia do nosso coração e coloca a tua esperança. Eu te peço que o Senhor restaure esse relacionamento, que eles voltem a conversar hoje ainda, que eles voltem a se falar, porque já tem dias que eles não conversam, mas que eles conversem hoje, Pai, que eles acertem as suas diferenças, as suas arestas, e possam se entender, porque essa família depende desses dois aí, os dois são colunas, esse homem e essa mulher são colunas dessa família. Se eles estiverem brigados, se eles decidirem se separar, essa família destruída, se perdem. Então, que essa família não seja destruída, Senhor, no nome de Jesus eu te peço. No nome de Jesus. Que eles possam se perdoar, possam se abraçar, chorar juntos e se perdoar. Porque o Espírito Santo do Senhor, eu creio, vai agir nessa situação. Deus, eu coloco a saúde de todos aqueles que estão assistindo essa mensagem agora e todos aqueles que forem alcançados por essa palavra. Que a nossa saúde seja restabelecida. Sara as nossas feridas, nos dê o tratamento, nos dê o remédio, nos dê a cura. No nome de Jesus, visita aqueles que estão, Senhor, no leito dos hospitais, assistindo essa mensagem em um celular aí na cama do hospital. Ó Deus, dê entendimento, discernimento a esses médicos. Obrigado por essa equipe médica que está de plantão aí agora. Dê a eles paciência, força, vigor, sabedoria para fazer o que for melhor, para que todas essas pessoas se recuperem.
no nome de Jesus. Nos ajude a vencer essa pandemia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que saiamos vitoriosos desse tempo de deserto que o Senhor permitiu que nós atravessássemos. Em nome de Jesus, ó Deus, supra todas as nossas necessidades. E se algum pedido eu esqueci de mencionar aqui, eu não consegui ler todos, o Senhor conhece a vida desse irmão e dessa irmã e sabe do que eles estão precisando. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas petições. Com o coração grato, é verdade, por tudo que o Senhor tem feito, mas sabendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma semana de vitória para você, uma semana de bênçãos, que as portas se abram para você em qualquer área que você esteja buscando. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.